Bom dia, hoje é terça-feira, são 7 horas da manhã e o dia começa com céu encoberto, muitas nuvens. Em Porto Alegre faz 18 graus neste momento, tem um pouco de vento, a sensação térmica pode ser de uma temperatura um pouco mais baixa. É assim que o dia está começando na capital dos gaúchos. E hoje no Rio Grande do Ar, a safra gaúcha 2007-2008 pode ser a segunda maior produção do país. Brigada Militar e DENARC reagem às denúncias da Record e realizam blitz no bairro Floresta, em Porto Alegre. Foram encontradas drogas e armas, mais de 30 pessoas foram detidas, a maioria com antecedentes criminais. Por que a presença desta droga, o crack, vem aumentando em todas as classes sociais? Navio encalha no Guaíba. A retirada da carga hoje vai facilitar o desencalhe do navio, que está impedindo a passagem de outras embarcações. Estes dois assuntos são manchetes também no Correio do Povo de hoje, que além do encalhe do navio e da blitz no território das drogas em Porto Alegre, traz como destaque a morte do radialista, jornalista Amir Domingues, da Rádio Guaíba. Você vai ver ainda a importância do cinto de segurança para quem está no banco de trás do carro, principalmente para as crianças. Elas são as principais vítimas do politraumatismo craniano, primeira causa de morte até os 5 anos de idade no Brasil. Os melhores presentes para o Dia das Crianças e os caminhos rurais de Porto Alegre. Agora, aqui no Rio Grande do Ar. Confira a hora, agora são 7 horas 2 minutos e meio. Desde ontem, o jornalismo da Rede Record vem mostrando imagens exclusivas que denunciam a venda de uma das drogas com maior poder de destruição e que mais viciam, o crack. No final da tarde de ontem, a polícia realizou uma blitz no bairro Floresta, em Porto Alegre, para apreender drogas e armas. A operação envolveu 60 policiais. Foram vistoriados frequentadores de bares e do comércio da região. 31 pessoas foram detidas. 4 homens foram presos por porte de entorpecentes. 21 das pessoas detidas tinham antecedentes criminais. Elas foram identificadas e depois liberadas. Um foragido da polícia foi preso. E daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre este assunto que preocupa moradores e também autoridades de Porto Alegre e de outros pontos do estado. Você vai ver que o crack não é uma droga apenas das pessoas que vivem nas ruas. Está afetando também outras camadas da sociedade. A FEPAM deve realizar hoje a transferência de carga do navio que está encalhado desde ontem no Guaíba, em Porto Alegre. A retirada da carga deve facilitar o desencalhe. O navio Calha, carregado com mais de 4.000 toneladas de óleo petroquímico, está encalhado próximo ao Clube Náutico Sava, na zona sul da cidade. Ele saiu da refinaria Ipiranga, em Rio Grande, e tinha como destino o terminal Santa Clara, no polo petroquímico de Triunfo. A embarcação sofreu uma pane no maquinário. Segundo técnicos da FEPAM, não há vazamento de produtos químicos. Uma equipe de resgate da Copesul trabalha para o desencalhe do navio, que está impedindo a passagem de outras embarcações. Os 145 passageiros de um voo da BRA Transportes levaram quase 6 horas para viajar de Porto Alegre a São Paulo nesta segunda-feira. O voo saiu de Porto Alegre às 8h20 da manhã, mas ao sobrevoar Curitiba, a cabine do avião despressurizou e o piloto precisou retornar a Porto Alegre. Somente ao 12h30, outro avião foi colocado à disposição, chegando em São Paulo às 2 horas da tarde. A BRA confirmou o problema na despressurização da cabine, mas alegou que não é rotina na empresa. Outro avião da BRA, que faria o trecho São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, só conseguiu chegar a Curitiba. A própria empresa confirmou o vazamento hidráulico no reverso esquerdo. Os 162 passageiros, que deveriam sair às 1h50, só conseguiram viajar às 10h30 da manhã. Olha, uma boa medida já está em funcionamento nos aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont, no Rio, e Congonhas e Cumbica, em São Paulo. Foram criados juizados especiais nesses aeroportos, com a presença de um juiz, justamente para atender casos como esses da BRA. Quem sabe o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, também ganha um desses juizados. Trabalho não vai faltar, pois os passageiros poderão reclamar desde atrasos até cancelamentos de voos que acarretem prejuízos. Este tempo de chuva fina e temperatura amena até lembra a serra em alguns momentos do dia, não é, Aline? Bom dia. Bom dia, Sérgio, é mesmo. Principalmente ontem, né, que caía aquela chuvinha fina durante todo o dia. A temperatura
bem mais baixa do que nessas últimas semanas. Realmente parecia que estávamos na serra, principalmente quem pôde ir ou quem frequenta a área rural de Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre é a capital com a segunda maior área rural entre as capitais brasileiras. 30% do território, então, aqui do município é de área rural. E eu estive, então, conhecendo os caminhos rurais de Porto Alegre, onde a gente encontra produtos coloniais, frutas diversas e também até vinícolas. E esse caminho, então, vale a pena conferir. Já são 11 bairros que integram, então, esses caminhos rurais de Porto Alegre e 41 pontos de visitação. Confira. Um dos locais mais visitados é o Morro da Pedra Redonda, com uma vista de 360 graus sobre a cidade. Aqui fica o Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus, que foi construído com materiais especiais para suportar ventos de até 200 quilômetros por hora. O santuário já existe há 7 anos e só se tornou mais conhecido depois que passou a integrar os caminhos rurais de Porto Alegre em 2006. As missas nós rezávamos nos domingos, só 1 da tarde, no começo, numa sala embaixo, que são salas grandes, na verdade. Mas agora não caberia mais de jeito nenhum. Isso aqui lota no domingo. A vinícola Bourguignon é outra das 12 novas atrações dos caminhos rurais de Porto Alegre. Além de comercializar vinhos, o proprietário aluga o salão para festas pelo menos uma vez por mês. Com a inclusão no roteiro, André espera aumentar as vendas de vinho e a locação do espaço. Eu acredito que vai aumentar em 60%, 70% a nossa comercialização do nosso produto. A visita à vinícola Bourguignon pode incluir uma passagem pela adega da família. São cerca de 25 mil garrafas de vinho, algumas com quase 40 anos de idade. A adega é climatizada e iluminada naturalmente, por ser no subsolo, um tesouro escondido. Mais tesouros como estes podem ser conhecidos nas 41 atrações do roteiro em 11 bairros da zona sul da capital. Mas a principal dificuldade é chegar até elas. Atualmente, a falta de sinalização dificulta o acesso às propriedades. A Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre vai colocar 61 placas indicando ruas e avenidas. O projeto de licitação já foi aprovado. Acredito que com essas placas as pessoas vão ter maior interesse na procura pelo turismo rural. Vão descobrir melhor o espaço, o local, e com certeza vai duplicar a visitação. Rosicler é a dona do sítio Dom Guilherme, que vende vinho artesanal produzido há 4 gerações. Dessas barricas, saem de 6 a 8 mil litros por ano. Esse barril de carvalho, que não é mais utilizado, tem 100 anos e foi trazido da Itália. Na propriedade de 2 hectares, ainda são produzidas compotas, geleias e diversas variedades de frutas. Tudo é vendido. Para os porto-alegrenses acostumados a passar os finais de semana em shoppings ou no máximo nos parques, este roteiro pode ser uma rara oportunidade de conhecer a zona rural dentro de uma grande cidade. As pessoas que gostam tanto do verde nessa cidade, elas vão aos parques, ficam lá, aqueles parques atrolhados de pessoas que não dá para fazer nenhuma atividade, que continuem indo à zona sul da cidade, aos caminhos rurais, a esses 11 bairros agora que estamos ampliando. E eu diria que a nossa serra porto-alegrense. Durante o verão, a diferença de temperatura chega até 4 graus. Se torna um lugar muito aprazível de se visitar.